Eu gastei mais de 10 mil reais em curso de francês e eu tô aqui para te contar o que realmente importa e para você não precisar gastar essa bolada em dinheiro. Mas vamos lá. A última coisa também que eu vou trazer para vocês aqui, as duas últimas, vão que assim vai fazer a diferença para você conseguir ir para o CLB7, tá? Eu tô até com a minha colinha aqui para não perder nada e ser bem direto ao ponto. E a sacada é a seguinte, tá? Acho que com o nível iniciante, sendo bem sincero, tá? Com o nível iniciante aí um pouquinho mais maduro, você tem grandes chances de conseguir o CLB7 se você seguir a estratégia, tá? Se você vai querer ir para outros lados, aí é com você, tá, meu amigo? Mas confia que dá muito bom, beleza? E essa sacada aqui eu nunca vi ninguém falando, tá? Essas duas sacadas aqui, beleza? E primeiro, dar um abraço pro Thiago e pra Luciana aí, que são inscritos. O Thiago tá inscrito no canal assim, ó, faz muito tempo, patrocinador aí do canal, tá? Inscrito aí ajudando mensalmente. E a Luciana, recente aí, muito obrigado pela força de vocês, tá? Eu sei que o reconhecimento eu não faço muito vídeo e não fico falando muito, mas de verdade, muito obrigado aí por vocês estarem ajudando um canal, o canal. E, cara, para você aprender qualquer língua, e aqui são dicas um pouco gerais, só pra gente dar essa aquecida, né? Você precisa ser meio sem vergonha, tá? Então, a primeira coisa que eu já falei isso no vídeo de inglês, se você quiser dar uma olhada aí no canal, se eu lembrar, eu coloco aí na descrição, mas só passando por cima, né? Cara, você tem que falar mesmo, as pessoas vão zoar, as pessoas vão falar mal, vão achar que você tá se achando, enfim, vai ter de todo tipo de que a gente querendo falar de você, mas não liga não. Continua, fica firme, foca no que você tem que falar, foca no que você tem que aprender, pede para as pessoas, fala, cara, se você tá me zoando e é uma pessoa que você tem contato, muito contato tipo diário com essa pessoa, se a pessoa tá zoando muito, tá dando muita pilha, fala com ela, fala, cara, você não tá me ajudando, eu tô precisando aprender, ou se afasta um pouco da pessoa, às vezes é familiar, não tem como, né? Mas seja bem franco, seja bem honesto com o pessoal. E, aqui acabei de sair do serviço também, ó, solzão atrás, esse sol vai ficar até 10 horas da noite, agora são 5h30, tô aqui na Vancouver Public Library, é uma visão, cara, aqui é muito bonito, ó, tem essa aqui, tem, aqui é a parte de cima, né, e ali a gente consegue ver o estádio, eu não vou filmar dali porque tem muita gente ali, então eu ia acabar atrapalhando muita gente, então aqui só tem dois aqui do meu lado, então um tá de fone, o outro chegou agora, então eu cheguei primeiro, então tem prioridade. Não, brincadeira. Tem que respeitar, né? Não tem jeito. Mas aqui eu tô tentando falar o mais baixo possível para que vocês consigam me entender ao mesmo tempo. Mas para você aprender uma língua, você precisa ser meio descarado. Então você vai ter que falar, você vai ter que escrever, você vai ter que ouvir, você vai ter que falar, escrever, ouvir, ler bastante da língua. Então essas coisas que são mais ativas, que é o falar e o escrever, você tem que praticar. Não tem jeito. Então, se as pessoas estão incomodadas ou estão te zoando muito, tenta afastar, mas o que eu quero dizer é que você não pode parar de treinar a língua por vergonha, tá? Você tem que se esforçar, beleza? Isso tanto para o inglês quanto para o francês, enfim. E aprender uma língua, ela é sinônimo de imersão. Então, quanto mais você está imerso naquela cultura, naquela língua, você vai aprender melhor. Então, por isso, quando o pessoal fala que quer aprender mesmo inglês, vai fazer um intercâmbio. Cara, se você quer aprender, tem muita gente que fala assim, eu quero vir fazer aqui uma visita exploratória no Canadá para ver se eu quero ir. Cara, se você tá com esse dinheiro, beleza. Mas, se você tá você quer ser mais focado, eu falaria, não vem para o Canadá fazer visita exploratória, vai para a França, ou até mesmo vem para o Canadá, mas vai para Quebec, e não faz a visita exploratória. Faz uma imersão na língua. Então vai para Quebec e faz ali umas aulas de francês. Pega uns 3 meses para fazer, que quer vir fazer visita exploratória. Você vai gastar acho que quase a mesma coisa. E você vai aprender o francês, entendeu? Então por quê? Porque é uma imersão. É uma imersão de tempo, de cultura, de leitura, do que eu falei também, de ouvir, de escrever, de falar, enfim. Porque para você aprender a língua é como se fosse um músculo, né? Não só o cerebral, mas aqui também. Então quando você for falar, você vai ter que gesticular bastante. Eu até estralei minha mandíbula aqui, não sei se deu para ouvir. Mas você vai ter que gesticular bastante, você vai ter que falar bastante. Até na hora de escrever também, né? É uma memória muscular que você acaba desenvolvendo ali, né? Quase que uma atividade física, é como você aprender um instrumento, é como você aprender sei lá, uma área nova de conhecimento, né? Sei lá, aprender
direito, vai aprender medicina, vai aprender marketing. Essas áreas têm as próprias linguagens delas, né? Apesar de você estar falando com uma pessoa que fala português, se ela é de uma área, sei lá, do direito, medicina, ela tá falando questões específicas que é quase que uma nova língua, né? Então, por quê? Porque você tem que gesticular, você vai ter que fazer novas interligações com os seus neurônios, né? Para você aprender uma língua nova. Então, é muito disso. Pensa nisso, tá? Então, é como se você estivesse fazendo uma atividade física, aprendendo um instrumento novo. Você não adianta você ir para academia uma vez por semana, né? Assim, melhor do que nada, né? Mas seria muito melhor você vai, sei lá, vai aprender um esporte, vai aprender basquete, vai aprender futebol. Quanto mais você faz aquilo, melhor, entendeu? Você vê os profissionais aí, né? Os caras do basquete que a gente vê, eles vão fazer, depois do treino eles ainda fazem mais, sei lá, 1000 arremessos, né? Teve um cara que morreu recentemente, né? O brasileiro, esqueci o nome dele, tava na ponta da língua, enfim. Ele fala, a minha esposa falou que no documentário, numa entrevista que ele deu, ele falou que ele fazia mais 1000 arremessos depois dos jogos. Por quê? Porque é memória muscular, entendeu? E aí, uma das coisas que você vai ter que entender aqui é que você vai ter que focar para a prova, tá? Então, não adianta você agora querer aprender o francês para aprender o francês, a língua. Isso é legal. Cara, se você tá com vontade de fazer isso, cai para dentro. Mas se você quer aprender para a prova, você tem que focar na prova. E isso é o que muita gente não faz. E muito curso também não faz. Eles vão ensinar o francês lá do básico. Aí chega no intermediário, na hora que tá lá quase no avançado, eles vão te falar da prova, entendeu? Cara, você tem que, desde o começo ao fim, você tem que focar na prova. Foca na prova. Eu vou mostrar os negócios para vocês, mas assim, anota o que vai ter na prova, anota o que cai, anota o que não cai, anota o que focar, deixa esse papel do lado ali, ou sei lá, um bloco de notas aberto ali no seu computador para você ver todo dia o que vai ter naquela prova, entendeu? Para você estudar focado nela, você precisa estar 100% focado nela. Por isso que eu falo que se você é um iniciante um pouquinho mais maduro, se você está aprendendo só para a prova, cara, é um foco muito bom, tá? Então não aprende francês, aprende o francês da prova, tá? Foca na prova. E o planejamento, ele é 90% do negócio, tá? Não adianta. Infelizmente, às vezes eu sou muito afobado, às vezes também quero já ir fazer a coisa, não planejar tanto, já é mais mão na massa, entendeu? E não tem jeito. O planejamento, ele é 90% do negócio. Você precisa planejar, tá? Então, você precisa sentar a bunda na cadeira, ver quantas horas realmente você consegue fazer por dia. Não é o que você quer, é aquilo que você consegue, tá? E quantas horas do quê? Quantas horas de escrita, quantas horas de fala, quantas horas de ouvir, quantas horas de ler. Então você vai ter que dividir isso muito bem, tá? Não adianta querer fazer tudo também ao mesmo tempo, que você vai acabar se prejudicando. E aí, quando você tem esse planejamento muito bem estruturado, tá? Revisado, aí você cai para dentro. Também não adianta querer ficar só planejando e nunca executar, tá? Então é bom você fazer plano de médio, longo e curto prazo, entendeu? Longo, médio e curto prazo. Eu troquei, enfim. Porque aí senão você vai se perder. Ou você não vai acabar não saindo do lugar. Então presta atenção nesses dois extremos, beleza? E, cara, é o que eu falei. Se você estudar para a prova e planejar muito bonitinho, em curto período de tempo você consegue já tirar uma nota muito boa na prova, tá? Eu não consigo afirmar isso porque isso é de pessoa para pessoa, entendeu? O jeito que você entende, o tanto que você tem que estudar, você tem mais facilidade em uma coisa, você tem mais dificuldade em uma coisa. Às vezes você tem facilidade em coisas que não vão cair na prova e você tem dificuldade das coisas importantes que vão cair na prova. Aí você acaba dançando, entendeu? E aí o que eu quero, primeira coisa que eu quero que vocês façam, tá? Ó, vocês vêm aqui, ó, tá vendo? Ó, vocês vêm aqui no blog Morar Fora, aqui ó, blog Morar Fora. Cara, tem muita coisa aqui, tá? Tem coisa de vida, cultura, tem muita coisa mesmo que vocês precisam ver aqui. Bom, aí aqui você vai ter várias coisas, tá? Que você precisa dar uma olhada. Tem muita coisa legal aqui, tá? Todos os tipos de informação. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, vocês vão sair no lucro, tá? E aí vão me dando opinião aí, o que vocês querem ver mais aqui. Mas, vamos lá, ó. Cara, esse curso de francês aqui, misericórdia, tá? Cara, muito bom, tá? Então você vai vir aqui, você vai dar uma olhada como funciona. Mas, ó, tem aqui o de planejamento. Esse planejamento eu ainda vou dar uma olhada, porque ele não tá certo, tá? Mas, ó, gerar meu plano. Então, 3 horas por dia, 4 dias por semana. E aí você vai ter esses módulos aqui para você aprender, tá?
E aí você pode reconfigurar, tal, vai dar 12 horas por semana, mais ou menos quantas horas você vai ter, tá? Isso aqui é só para você ter uma estimativa. E aí, cara, olha isso aqui que top, tá? Então você pode montar o seu plano de estudo. Se você não sabe por onde começar, você vai começar por aqui, ó. Vai ter explicando tudo, tá? E além disso, vai mostrar aqui, ó, fazer um teste diagnóstico, você vai montar o plano que eu já falei, você vai estudar revisar. Aí você vai ter flashcard com os vocabulários. Ainda precisa dar uma ajeitada, tá? Mas, por exemplo, ó, você vai estar com um flashcard aqui, ó. Vamos ver se esse aqui vai ter um flashcard. Esse aqui vai ter? Ah, no final. Não vai ter. Ah, não, peraí, desculpa, gente. Aqui, o flashcard. Aqui vai estar os flashcards. Então você pode escolher aqui, ó, qual que você quer. E aí, se você lembra, você vai virar. Ele não tá mostrando quando vira, tá? Mas eu vou arrumar isso aí. Tá? Então vai ter flashcard. Isso aqui é só para vocês terem um gostinho, tá? Isso aqui vai ser incrementado bastante. Mas aí vamos voltar aqui, ó. Vou voltar aqui pro francês. Vou voltar aqui pro francês, ó. Essas aulas aqui, misericórdia, esse aqui tá muito bom, tá? Então, quando você passa o mouse em cima, você vai ver um lado direito ali, só um preview do que vai ser trabalhado ali, tá? Naquele modo. Então, vamos supor que você quer esse gramática essencial, todos os módulos vão ter basicamente o mesmo formato, tá? Então, ele vai estar explicando aqui para você o que é. No final, ele vai ter esse aqui para você testar os seus conhecimentos, o que você acabou de aprender aqui. Vai ter uns exercícios. E aí vai ter um negócio para você lembrar do que você aprendeu anteriormente, entendeu? Então, para você estar sempre relembrando esse conceito dos flashcards, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Todos eles vão ser assim, tá? Basicamente. E no final vai ter uns testes. No final vai ter uns testes aqui para você fazer também. Ó, olha o tanto de conteúdo, beleza? Tudo isso de graça, tá? Não tô cobrando nada. E aí aqui vai ser um teste do módulo, que aí você vai fazer aqui, ó. Você vai respondendo, e aí ele vai, ó, acertei. E aí ele vai te falando o que... Eita! Tá certo isso? Ah, tá. Ele vai te falando porque você errou, porque você acertou. E aí vai ter todos os testes aqui para você ir fazer. Além disso, tem os simulados, tá? Ó os simulados aqui, ó. Ó, isso aqui é baseado na prova, tudo bem? Na prova do TCF. Tudo isso aqui é baseado na prova do TCF. Então você vai ter os simulados aqui para você poder fazer a avaliação. Então, ó, vamos lá. Vamos para o simulado aqui, ó. Simulado completo de expressão oral. E aí você vai fazer, você vai soltar ali. E aí, vamos pegar aqui, ó, o de ouvir. O de ouvir tem áudio, tá? Tem áudio para você ouvir. Cadê? Compreensão oral. Aqui, ó. Você vai... Não é dos melhores, tá? Porque é de graça isso aqui. Ah, esse aqui não é a prova. Eu quero ir no teste. Desculpa. Deixa eu ver aqui, ó, no teste. Então, simulado, ó. Vamos no simulado. E aí vai ter aqui, ó, pra você, vou iniciar, mas aqui vai ter pra você ouvir. Deixa eu ver se eu tô com, eu acho que eu tô sem áudio aqui, pera aí. Aí agora eu tô com áudio. Ó, vai ter o áudio aqui, ó. Bonjour à tous nos clients. Notre pharmacie sera fermée le lundi 25. E aí, depois que você ouvir, eu coloquei isso aqui, mas eu vou tirar, vou colocar tipo um toggle aqui, né, pra você fechar, pra você não ver, porque você não é pra você ler isso aqui. Porque depois você vai responder, entendeu? E aí vai ter tudo. Vai ter explicando como que é a prova, entendeu? Vai estar tudo aqui. Então, cara, sim, 90% das coisas que você precisa saber vai estar aqui, tá? 90 não, vai, eu tô exagerando, mas uns 50%. Por quê? Porque é o que eu falei. Tem a parte da escrita e da fala, que são as mais complicadas. E aí, depois que você fez o planejamento, você, cara, explora isso aqui, tá? Por favor, dá uma lida com carinho, com cuidado, porque tem muita coisa ali que você vai conseguir utilizar, beleza? Mas aí, depois que você fez essa do blog, eu vou colocar isso, eu vou fazer um post no blog disso aqui, então você fica lá esperto que eu vou colocar os canais do YouTube e os podcasts para você ouvir, tá? E em cima disso, eu tenho um aplicativo que também eu criei, que eu estou usando, e eu vou liberar para vocês. Vocês precisam me mandar e-mail, porque quem está em fase de teste não está liberado na Play Store, não tem como liberar isso. Então eu não consigo, né? Tem muita coisa lá. Mas esse aplicativo, ele cria meio que um podcast para você com inteligência artificial, e você consegue escolher vários... você consegue escolher várias línguas, você consegue escolher várias opções. Então, se você quer um debate, se você quer uma pessoa falando, duas pessoas falando, três pessoas falando, se você quer um negócio mais educativo, e aí você coloca o tema ali, porque o que acontece? Uma coisa que você precisa saber quando você está aprendendo uma língua é que você vai conseguir aprender melhor coisas que você
quer ouvir, sobre assuntos que você quer ouvir. Podcast, vídeo no YouTube, são coisas que muitas vezes são assuntos que você não quer ouvir, não quer tratar. E aí nesse aplicativo você vai conseguir colocar o assunto que você quer. Então você fala assim, cara, eu quero saber sobre carro. Então, ó a minha empresa ali. Não, eu não trabalho para Deloitte, tá? Mas o prédio da minha empresa é ali, dá para ver daqui, que legal. Enfim, eu não, tipo, eu quero saber de carro, mas não tem muito podcast em francês, não tem muito vídeo em francês falando de carro. Você vai nesse aplicativo, que você tem que mandar o e-mail, que eu tenho que te mandar o link para você poder baixar. Você baixa pela Play Store e você baixa pela Apple Store. Só que elas não estão liberadas para o público, é fase de teste, entendeu? E eu nem sei se vai liberar para o público, não sei. E aí você baixa e você coloca lá, eu quero saber, é porque eu estou gravando no meu celular, não consigo mostrar para vocês, mas eu quero saber sobre carro. E aí vai colocar lá para você, fazer um podcast inteirinho para você de carro. E aí você pode ir ouvindo isso aí. E também tem a transcrição, então você pode ouvir e ler, que é uma das melhores formas para você absorver o conhecimento, com exceção ao falar e ao escrever, né? Então é muito bom. E aí, para falar e para escrever, cara, você precisa de um avaliador, não tem jeito. Eu ainda vou ver se eu consigo fazer algumas parcerias aqui. Se você conhece alguém também, algum professor, fala que eu coloco ele aqui na plataforma, vou indicar 100%, não vou querer nada disso por enquanto, né? Se começar a exigir muita coisa, aí eu vou ter que cobrar pelo menos para ter uma plataforma ali minimamente decente, né? Porque as coisas vão começando a ter custo. Mas enfim, para essa pessoa te avaliar. E não procura um professor que sabe francês. Você tem que procurar um professor que sabe o TCF, entendeu? Ele não precisa nem ser tão bom em francês. Se ele souber o TCF, ele vai conseguir te ajudar, entendeu? Porque é muito mais fácil você avaliar. Às vezes você sabe que a pessoa está errando tal coisa e às vezes você também erra, né, naquilo. Enfim, eu consigo avaliar. Eu consigo não avaliar 100%, mas eu consigo falar, cara, você está errando nessa pronúncia, mas eu não sou nem um pouco fluente em francês, entendeu? Mas enfim, procura alguém que saiba disso. Se você souber de alguém e quiser indicar também, a gente coloca na plataforma aí para a pessoa ter uma boa visibilidade. Quase indo para o final, tá? Com as 2 dicas mais importantes que você vai ter. Outra dica importante que você vai ter é... Nossa, tem um ganso ali, velho. Olha ali. Olha lá. Um pato, um ganso, sei lá. Enfim. Espero que não esteja atrapalhando, mas enfim. Uma das melhores dicas também é o shadowing. É a dica do shadowing. O que é? Você vai ouvir alguém... Qual é, vacilão? Você vai ouvir... Ele tá esperando falar. Você vai ouvir a matéria, o podcast, o YouTube, e você vai repetir aquilo que a pessoa está falando ao mesmo tempo. Então ela está falando um assunto, você vai e repete. Isso é muito cansativo, então você não vai conseguir falar todas as frases. Mas essa técnica te ajuda a desenrolar muito a língua e entender como que é falado aquela palavra, entendeu? Você nem precisa saber o que significa. Você está falando ali, entendeu? Tipo, a pessoa falou, você repete, falou, você repete, falou, você repete. E você não precisa ficar dando pause. Você vai falando conforme ela vai falando. Você precisa ter uma atenção muito boa, tá? E uma consistência muito boa. Mas no começo, cara, no primeiro dia eu já faria isso. Cara, eu não sei nada de francês. Ué, dane-se, com todo respeito. Vai e aprende, entendeu? E você vai aprendendo dessa forma. É uma forma de aprendizado, tá? Outra coisa é os flashcards, que eu coloquei aí para vocês verem, mas vocês têm aplicativos, tem um Anki, que é muito bom, mas cuidado com os flashcards, porque eu fui muito forte nos flashcards e acabei perdendo muito tempo. O que eu fiz? Eu coloquei muitas frases longas nos flashcards e eu tentava lembrar. Depois você vê como que funciona, como que é a logística, como que é o racional, como que é todo o psicológico por detrás dos flashcards, que ajuda, no final das contas, ajuda você a lembrar as coisas a longo prazo. O que aconteceu? Eu fui muito a fundo nisso e coloquei muita coisa ali e no final eu não estava estudando mais francês, só ficava o dia inteiro em flashcard. Não faz isso, tá? Flashcard você coloca tipo algumas regras, tipo, como que é a regra dos pronomes ou dos artigos. E aí você vai aprendendo. E você coloca 1 ou 2 frases ali e não tenta ser muito preciosista com isso, tá? Porque senão você não vai conseguir sair dos flashcards. Seria maravilhoso se você conseguisse ser preciosista e fazer os flashcards 100% e conseguir estudar para outras coisas. Toma cuidado para que isso não atrapalhe, porque tipo, eu tava com quase 1000 flashcards e, cara, é muita coisa. Não vai ajudar você. E aí as 2 dicas de ouro, tá? Que essa aqui ninguém fala, essa aqui nunca vi ninguém falando, que é na hora do speaking,
tá? E eu vou fazer um vídeo só pro speaking um dia, depois que eu fizer a prova e eu tirar a nota, porque eu tirei CLB 8, tá? Tirei CLB 8 no speaking. E eu não sabia quase nada. Qual que é a dicas do speaking? Dica de ouro. Que essa aqui vai colocar o seu CLB pelo menos 6, tá? Pelo menos 6. Por quê? Porque o meu francês é muito ruim e eu tirei CLB 8. Então eu não vou falar que você vai tirar CLB 7, porque eu vou estar mentindo. Mas se você aplicar isso aqui, você vai tirar um CLB muito alto pro seu nível, entendeu? Então, tipo, se você é nível 2, você vai tirar o CLB 5, entendeu? Você vai tirar uns 2, 3 níveis a mais aí, que é colocar o contexto atual na sua fala. Então, não importa o que eles vão dar, você tem que achar um jeito de falar de alguma coisa que está acontecendo no momento, se possível, da sua cidade. Então vamos lá. Eu tô aqui em Vancouver. Vamos supor que vai ter o jogo dos Whitecaps aqui sábado e eu tô fazendo a prova na quinta. E aí nessa prova da quinta, eles colocaram lá para eu falar de supermercado. Eu vou ter que colocar esse jogo no meio, entendeu? Eu vou falar, eu preciso muito ir pro supermercado porque sábado vai ter jogo e vai estar muito lotado o centro. Por quê? Porque eles valorizam demais isso, eles valorizam muito, vocês não têm noção, porque eu fiz isso no meu speaking inteiro, meu falar inteiro, né? Falei speaking, né? A prova falada, eu fiz ela inteirinha assim. Gente, eu errei pronome, eu errei artigo, eu errei tempo verbal, eu errei masculino e feminino, eu errei muita coisa, meu CLB foi 8, entendeu? Eu tô te falando que dá certo. Então você tem que dar um jeito, tá? Tipo, você tá aí e vamos lá, Presidente Prudente. Ou você tá em Mundo Novo, que eu sei em Mundo Novo tem a Festa das Nações. Ou você tá em Presidente Prudente, que vai ter a festa junina lá. Cara, você coloca a festa junina no que eles... Ou você vai ter, tipo, tem uns 3 ou 4 contextos, até mais, né? Mano, é só você viver e você ver a vida que tá acontecendo, entendeu? Você vê isso aí e você tenta colocar alguma coisa no seu speaking, alguma coisa de contexto ali, entendeu? No seu falar. Vai jogando. Por quê? Porque vai ajudar muito. Vai mostrar que você consegue conversar, que você consegue ter um diálogo com uma pessoa normal. Entendeu? É basicamente isso. E aí a última coisa, vou tentar ser muito breve, porque eu sei que eu me delonguei aqui, mas... delonguei, isso é uma frase? É uma palavra? Enfim. E aí eu vou falar pra vocês um negócio aqui. Deixa eu só ver se dá pra eu entrar aqui. Acho que vai dar. Isso aqui é minha colinha. Mas vamos lá. TCF, esse aqui. Então tá. Ó, tem esse site aqui chamado Reuci TCF Canadá. Eu vou falar dele pra vocês, tá? Isso aqui é o que vai fazer você tirar o CLB 7, beleza? Nada mais. Esse aqui, se você quiser, pode não fazer tudo que eu falei e foca nesse site. Me dá até um pouquinho de raiva, porque tanta gente que guarda esse tipo de informação a 7 chaves e vende a preço muito caro. Enfim. Vamos lá. Esse site, Reuci TCF Canadá, ele tá na área cinzenta ali, de que se você vai precisar... Sorry to disturb Yeah, you. no The problem. library is closed. Oh, it's closed right now. Okay, Yeah. I'm sorry. Fecharam a biblioteca bem na hora que eu ia falar disso. Então eu tive que vir aqui pra fora só pra terminar esse assunto. Nossa, mas tá com um cheiro horrível aqui. Enfim. É o prédio aí onde eu trabalho. Bom, o que é esse Reuci TCF? Ele é uma prova, ele é uma plataforma que ele tem basicamente a prova. É simples assim, tá? Vai ter coisas muito semelhantes à prova. Tipo, cara, chega a ser tipo 85%, 90% do que você vai ter aqui nessa plataforma, você vai ter na prova. Só que ela é paga, entendeu? Esse lugar é pago. Por que eu acho que ele beira a área cinzenta ali? Por quê? É muito estranho você ter quase a prova ali. Você vai ver as gravações de áudio. As gravações de áudio, elas são ruins, que parece que alguém está com o microfone dentro da camiseta enquanto está fazendo a prova. E aí a pessoa grava aquilo, que não pode, é legal, e coloca na plataforma. Contudo, todavia, no entanto, eles falam que na plataforma que aquilo não é a prova, bem similar. Até a voz, você vai ver, a voz, se você fizer a prova e você fez essa plataforma, você vai ver que o mesmo, o tom da voz é o mesmo, né?
Mas o que acontece? Esse cara aqui, ó, o que ele tem? Ele deixa a cara dele aqui, ó. Ele deixa a cara dele aqui, cadê? Ó? Ele deixa a cara dele aqui. Tem aqui, ó, tá vendo? Tem direitos autorais, tá? Quando você paga a plataforma, você recebe uma notinha fiscal. Então assim, a plataforma tem tudo. Tem o nome do cara, tem o local, tem nota fiscal, tem empresa aberta, entendeu? Tem vários meios de você fazer o pagamento aqui, inclusive, ó, tá vendo? Então assim, tá ali. Se esse negócio fosse legal, nossa, mas tá, que é bem no centro, né? Os 2 ou 3, enfim. Se fosse ilegal mesmo, ao meu ver, o TCF teria fechado já esse negócio, entendeu? Ó, nossa, que do lado. Enfim. Ao meu ver, o TCF já teria que ter fechado esse negócio, entendeu? Ou esse pensamento é só meu? Eu sei que é uma área cinzenta, mas chega uma hora que não é mais sua responsabilidade, entendeu? Tipo, se tá ali e o negócio é ilegal, eles deveriam ter tirado. Então eles não tiraram por alguma razão. Talvez a razão seja de que não é ilegal. Talvez o cara tá ali, ó, ele tá na beirinha, entendeu? Talvez ele fez tantas provas, ou ele tem tanto conhecimento da prova, ou sei lá, são umas 20 pessoas, e todas elas ficam fazendo a prova todo mês, ou a cada 2 meses, e aí eles pegam ali e anotam o que tá caindo na prova, né? Porque eu tô com isso aqui, tá? Eu tô pagando isso aqui agora, então não é barato, tá? Não é barato, tem o Premium, Platinum, tem os cursos, não precisa fazer o curso, é só a prova. E aí aqui eu não vou entrar porque é bloqueado, né? Não vou mostrar porque é paywall, então é isso que eu faria, seria ilegal. Mas ele vai ter aqui, ó, vai ter as expressões, vai ter tudo. Você tem até os testes aqui, que é gratuito, tá? Acho que os 3 ou 4 primeiros são gratuitos para você fazer. Então você consegue entrar aqui, não vai entrar agora, só porque eu quero mostrar para vocês. Aí, e aí você consegue fazer aqui, ó, 1, 2 ou 3. E você consegue, o primeiro e o segundo é gratuito. E você tem o resultado ali da prova. Então assim, você pega todas essas suas horas, faz a parte básica, por isso que eu tô falando. Faz a parte básica só para você entender o que está acontecendo ali, entendeu? Entende o básico de tudo. E você, ó, treina a prova. Porque se você ficar 3 meses treinando a prova, vendo o que você está errando, fazendo algumas aulas particulares, cara, em 3, 4 meses você está pronto para a prova, entendeu? Pelo menos ao meu ver, tá? Tem gente que vai demorar aí 6 meses, tudo bem, que seja 6 meses, que sejam 6 meses. Mas tem gente que fala, vai ser 1 ano para você fazer a prova. Por que 1 ano? Porque eu já fiz muito curso de francês. É tudo a mesma coisa, entendeu? Já fiz curso de 5 mil, enfim, 7 mil, 2 mil, entendeu? E todos eles são a mesma coisa. Eles vão dar muito conteúdo e no final eles vão dar essa dica aqui e vão começar a te treinar para a prova. O que está errado. Se você está pagando o curso para fazer a prova, tinha que dar a prova no começo. Então, já começa fazendo a prova, entendeu? Tanto que lá no blog você vai ter 3 módulos, e depois, ó, prova. E todos os módulos já tem exercícios focados no modelo da prova, entendeu? Obviamente que eu não tenho aquele acesso ali, eu pesquisei como que é o modelo da prova e aí eu pedi para a inteligência artificial criar questões naquele modelo, entendeu? Não chega nem perto do que é esse Reussi TCF. E aí eu tenho minha consciência limpa, porque é o que eu falei. Tá na área cinzenta, mas se fosse para ter tirado, já teriam tirado. Porque esse cara deve estar ganhando uma grana preta, tá? Agora ele tá ganhando muito dinheiro mesmo. E não tiraram, entendeu? Então, e eu acho que é o único site que faz isso. Então, minha consciência é limpa com relação a isso. E aí é de vocês. Eu tô te dando a informação aqui. Se você quiser, se você acha que é errado, cara, não vende a sua alma por isso, tá? Se você, Caio, pra mim eu acho que é errado. Então faz, entendeu? Estuda do jeito certinho que você acha que tem que ser e vai fazer a prova, entendeu? Coloca na mão de Deus e vai. Agora, se você acha que não tá errado, cai pra dentro, entendeu? É o único investimento que você vai precisar fazer, que é o blog de graça. Você ter as primeiras partes ali. O Spotify e os podcasts e as aulas básicas você tem no YouTube, que eu vou te mostrar quais são. Vou colocar
um post no blog lá, fica atento. Você vai ter lá os canais, que é o básico que você vai conseguir aprender. E aí, cara, você aprendeu o básico, é aqui, ó, prova. Tem muita prova aqui, tem muita prova. Aqui tem muita mesmo, dá pra você treinar bastante. E aí, quando você estiver um pouquinho mais seguro, já, ainda vou tentar achar, mas enfim, acha um professor online especializado em TCF. Essa plataforma também tem professores especializados em TCF, mas não sei se eles são bons, tá? E aí você faz, ó, prova, entendeu? E aí, daqui a um tempo você tá aqui, ó, você parece o Coliseu, né? Sei lá, enfim, ó que legal. Fechou? Tá aqui o vídeo completo para você aprender o francês e tirar o CLB7. Beleza? Agora é com você. Tamo junto.